Bom dia, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao programa Palavra de Vida. Esse programa é feito com muito carinho e muito empenho para abençoar grandemente a sua vida e toda a sua casa. Meu nome é Letícia Borges, faço parte da Igreja Evangélica Monte Sião e que você seja tremendamente ministrado hoje por uma palavra poderosa do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Quero falar hoje sobre um personagem conhecido e tremendo, que traz para nós muito modelo, muita história e muito exemplo, que a gente possa falar. Eu quero falar aqui de Sansão. Às vezes a gente olha ele meio como um super-herói, esse homem, como se ele fosse meio Hulk, meio Atlas, assim, bem um fisiculturista. A gente às vezes pensa em Sansão. Como é que você pensa nele? Como esse todo musculoso, todo bombado, 2 metros de altura, um homem com tanto músculo, A gente vê ele ali, porque parece que é isso, Você sabe que eu penso o contrário? Sansão, eu penso que ele era um homem franzino, magrinho, pequeno, não punha medo em ninguém. Você olhar para ele e você falar assim, não, isso aí com um capilote a gente derruba. E eu penso que ele era um homem assim. Mas a palavra de Deus disse que vinha o Espírito do Senhor sobre ele. Ele não era assim, como se fosse, ele saía aqui catando tudo, aqui, levantando para cima, como se ele levantasse um carro, um trem de ferro, como se vem um foguete lá, um Superman, e aqui segura tudo, aqui, pá. Mas era o Espírito de Deus que vinha sobre ele e que dava a ele uma força que ninguém tinha. Ele arrancava realmente portões de cidade. Ele pegou um chifre novo, meio úmido ainda, e matou gente, milhares de pessoas. Porque imagina, ele saía rodando aquilo. Não tinha uma flecha, não tinha uma faca, não tinha nada que poderia cortar da Sansão, mesmo que ele fosse uma pessoa normal, uma pessoa com músculo, um cara bombado, um cara grande. E mesmo assim, os filisteus não tinham uma espada, não tinham um arco, uma flecha para lançar contra ele, não furava o couro, a pele de Sansão. Ele era o homem de ferro? Não era. Mas é porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, e aquele Espírito do Senhor que estava sobre Sansão fazia com que coisas maravilhosas ele pudesse fazer com a força que homem nenhum tinha, que ninguém nunca teve a força que Sansão tinha, de arrancar portões, de pegar pedaços de madeira, de rasgar o leão no meio. É isso que é. A palavra do Senhor disse aqui, em Juízes, no capítulo 13, e diz aqui, e apareceu o anjo do Senhor a esta mulher, e lhe disse, eis que és estéril, e nunca tiveste filho, porém receberás e darás à luz a um filho. E ainda diz aqui, agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre a cuja cabeça não passarás navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. O que acontece? Esse menino foi prometido. Esse menino, ele já começou em santidade a ser gerado no ventre da sua mãe. Ela não tomou bebidas fortes,
e ela já foi dedicada, já foi em oração, aquele ventre já foi consagrado, aquele anjo já tinha uma promessa para aquele menino desde o ventre da mãe. E aquela mulher foi conduzindo, foi ensinando esse menino a ter essa força. E na dedicação que ele tinha ao Senhor, que ele era nazireu, ele não poderia cortar o seu cabelo, o cabelo dele tinha que crescer, e ele também não podia cortar a barba dele também tinha que ficar do mesmo tamanho, ele não poderia beber bebidas alcoólicas, nenhuma espécie de bebida, de vinho, nada não podia beber. Ele não poderia tocar em cadáver, também não poderia tocar em cadáver. E aí Sansão começou a desobedecer tudo que o Senhor tinha dado a ele. Ele começou a quebrar a unção, ele começou a desqualificar a promessa que a mãe dele tinha feito a respeito dele, a oração que a mãe dele tinha feito a respeito dele, o anjo tinha falado a respeito dele, e ele começou a andar em caminhos tortuosos. Ele começou a buscar outras coisas que não fosse a unção do Senhor, o Espírito do Senhor que estava sobre ele. Depois, se você puder ler a história de Sansão, você vai ver isso, que era o Espírito do Senhor que estava sobre Sansão. Ele não era o Superman, ele não era um bombado, ele não era um homem musculoso, ele era um homem que tinha a unção de Deus, ele tinha o Espírito de Deus, ele tinha uma consagração de Deus na vida dele, e é por isso que essa força poderosa vinha sobre ele, mas era uma força de Deus. Era algo que vinha nele. Ele não era esse homem que fazia isso. Ora, quando acontecia algo, o Espírito do Senhor vinha. O leão, ele vinha, rasgava. Ele era amarrado por cordas. E aí, de repente, ele estourava aquelas cordas como se fossem linhas queimadas. De tão fracas que elas se tornavam quando elas amarravam Sansão. Corrente. Ele punha corrente em Sansão. E quando mas aí ele começou a queda dele, começou com vaidade, ele começou com joguinho, ele começou arriscando com mulheres de outras nações, ele começou a buscar trevas. A palavra do Senhor diz que óleo e água não se mistura, que luz e trevas não se mistura. Sansão não tinha que misturar com os filisteus, porque o que diz aqui? E ele livrará Israel do poder dos filisteus. E ele vai e casa com a Filisteia, ele vai e casa com a mulher da nação inimiga, ele faz aliança com esse povo. Então isso já começou por aí, ele já começou a errar, ele começou a ignorar a missão que Deus tinha dado a ele. A missão que Deus tinha dado a ele era a missão de tirar Israel do jugo dos filisteus. E Deus deu uma força para ele, ele era um exército. Porque para aquele momento Israel não tinha essa força bélica, não tinha essa força de soldados, mas ele era um soldado que valia por milhares, porque ele saía matando tudo e não era atingido jamais. Mas aqui começou a vaidade, aqui começou a achar que ele que era o poderoso, ele que era, e isso é vaidade. Então ele começou a arriscar a ir para o lado dos filisteus, a viver com os filisteus, a comer o que os filisteus comiam, a viver as festas que os filisteus viviam, faziam e gostavam. E ele começou a gostar daquele mundo de lá. Ele começou a se afastar do povo de Israel e começou a viver do lado do mundo opressor, aquele mundo que escravizava Israel. E ele que era o juiz de Israel, como a gente falou de Débora, que era a juíza, Deus usou aquela mulher e Deus queria usar esse homem, deu a ele uma força poderosa, deu a ele um destino, deu a ele uma promessa e fez com que ele tivesse uma vida consagrada. E ele foi quebrando tudo isso, ele foi desfazendo de tudo isso. E aquele momento, então, ele já tinha tocado em cadáver, ele já estava vivendo junto com os filisteus, e aquele momento já vivendo com a prostituta dos filisteus, e ali aquela mulher foi seduzindo, já pensou uma primeira vez que aquela mulher fizesse a brincadeira que ela fez com ele, e os filisteus vinham para cima dele, e ele matava todo mundo, era uma vez só, né? Ele continuou a arriscar com ela. Ele continuou a arriscar com aquele joguinho de sedução, e até o ponto que ela conseguiu ganhar dele, e ele disse qual era a última fronteira, não que era só o cabelo dele, vocês podem ver aqui, não era só o cabelo dele, mas o cabelo quebrava completamente a consagração do nazireu. Cortar o cabelo e cortar a barba era desfazer totalmente a consagração. Então foi o momento, foi o final de tudo, porque ele já estava
muitas outras já quebrando todos, tocando no cadáver do leão, ele bebendo as coisas que os filisteus entregavam para ele beber, vivendo no meio dos filisteus, só faltava cortar o cabelo. Não deu outra. Ele entrega a última fronteira e aquela mulher corta o seu cabelo e ele, quando ele levanta, ele já não tinha mais a presença de Deus. Não era o cabelo que dava força para ele, mas era o Senhor que dava força para ele, porque ele foi desfazendo de toda a unção, ele foi desfazendo da presença de Deus, ele foi desfazendo de toda a promessa que tinha feito ao Senhor desde o ventre da sua mãe. E o Senhor se afastou dele. Não era o cabelo que era a força de Sansão, mas era Deus que era a força dele. Deus é a nossa força. Deus é aquele que vai à nossa frente. Ele é o que dá discernimento. É Ele que faz com que vençamos os inimigos, para que nós possamos... Mas existe o período da consagração, do tempo, da compreensão, da dedicação. Sansão era dedicado ao Senhor e ele foi quebrando essa consagração e essa dedicação. Às vezes está na hora da gente voltar para o Senhor. Se voltar a Ele, não é questão de cabelo, não é questão de nada, mas é a questão da presença de Deus. Ele que te fortalece, é Ele que te abençoa e que hoje você possa compreender isso na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Meu Deus e Pai, que a Tua graça, Teu amor, Tua bondade, Teu Espírito, ó Deus, seja com Teus filhos, abençoando, guardando, protegendo, dando a eles da Tua força, dando a eles do Teu discernimento, em Teu nome, em nome do Teu Filho e Teu Santo Espírito, Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Amém, glória a Deus. E depois dessa palavra tão poderosa, eu tenho um convite muito especial a te fazer. Venha nos conhecer. Nós temos 3 igrejas aqui na cidade de Uberlândia. E se você é de Ituiutaba, nós temos uma igreja aí também na sua cidade. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós estamos reunidos no Hotel Líder. E será uma alegria estar junto com você. E claro, se você quer ser um apoiador do nosso programa, basta encaminhar a sua oferta nesse Pix que está aparecendo aqui na nossa tela. Deus te abençoe e nós temos um encontro marcado no nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!